nervoso e me fez desejar mais do que nunca a ajuda de Deus. À medida que a pressão para interpretar o sonho do rei aumentava sobre meus ombros, caí de joelhos em oração e clamei a Deus, o único que poderia me ajudar a interpretar o significado dos inquietantes sonhos do rei Nabucodonosor. Enquanto pedia a Deus que me revelasse o mistério oculto do sonho do rei, o Senhor encheu minha mente com respostas que nenhum outro homem poderia descobrir. Completamente confiante de que meu Deus estava comigo, apresentei-me diante do rei com segurança e expliquei o significado de seus sonhos. Então, o rei caiu de joelhos e declarou a grandeza e a glória de Deus. Eu não podia acreditar no que estava vendo. O rei Nabucodonosor acreditava nos deuses de Baal, não no Deus de toda a criação, Yahvé. Quando o rei Nabucodonosor caiu ao chão diante de mim, levantei os olhos e agradeci a Deus pela misericórdia que ele havia mostrado ao interpretar aquele sonho e por como havia levado o rei da Babilônia a adorar o rei dos céus. Assim como o rei Nabucodonosor havia prometido, fui agraciado com presentes e grandes honras e fui promovido a governador da província da Babilônia, o segundo apenas depois do próprio rei. Graças aos meus dons, também me tornei o principal conselheiro dos sábios da Babilônia, e com minha nova posição, nomeei Ananias, Misael e Azarias como líderes dos assuntos do reino. Essa é apenas a história de como me encontrei em um lugar de honra no palácio do rei. Aquele primeiro sonho não foi o último do rei Nabucodonosor. De fato, ele teve vários sonhos mais que o deixaram totalmente perplexo e amedrontado. Sempre que eu interpretava seus sonhos, o rei Nabucodonosor caía de joelhos e louvava a Deus. Mas sua reverência ao meu Senhor durava apenas por um momento, e logo o rei voltava a se entregar às falsas promessas dos deuses de Baal. Durante o reinado do rei Nabucodonosor, eu vi como Deus o despojou de seu poder e o humilhou em seu orgulho. Vi tanto a ira de Deus quanto sua misericórdia, seu justo julgamento e seu perdão cheio de graça. Testemunhei como até mesmo um rei, com todo o seu poder e força, suas riquezas e autoridade, poderia ver todo o seu mundo reduzido a nada. E para meu assombro e admiração, vi como, no meio de profundo desespero do rei Nabucodonosor, ele finalmente aprendeu a honrar verdadeiramente o único Deus digno de louvor. Quando o rei Nabucodonosor finalmente exaltou a Deus sinceramente e se arrependeu de sua busca insensata por outros deuses e do poder que eles ofereciam, ele foi restaurado em seu trono sobre o reino da Babilônia. Então, quando a coroa foi colocada novamente em sua cabeça, ele declarou: Eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e seus caminhos são justos, e ele pode humilhar aqueles que se mostram soberbos. O rei Nabucodonosor manteve sua palavra enquanto foi rei da Babilônia. Quando ele faleceu, seu filho Belsazar subiu ao trono e foi coroado o novo rei. Belsazar se encheu da mesma arrogância e orgulho que seu pai teve um dia, e em sua ignorância juvenil,
não prestou atenção às consequências do passado de seu pai. Enquanto o novo rei desfrutava de seu novo poder, eu o observava com decepção, sabendo que o mesmo Deus que havia humilhado seu pai, logo o humilharia também e poria fim à sua autoindulgência. Ao rei Belsazar, as festas lhe agradavam, especialmente quando ele era o centro das atenções. As festas que ele organizava sempre tinham 3 características: eram barulhentas, concorridas e extravagantes. E a última festa que ele organizou não foi diferente. O rei havia convidado mais de 1000 de seus nobres para se juntarem a ele em um de seus banquetes refinados. O barulho podia ser ouvido a 1 milha de distância. Quando o rei e seus senhores se exaltavam, gritavam e lançavam seus brados alimentados por muito vinho e pouca moderação. Enquanto o rei, os nobres, as esposas e as concubinas brindavam e comiam, bebiam e dançavam, ele lembrou que seu pai, o rei Nabucodonosor, havia roubado uma série de cálices de ouro e prata do templo de Deus em Jerusalém. Imediatamente, o rei Belsazar se encheu de cobiça ao contemplar o espetáculo que seria beber daqueles vasos de ouro e prata. Então, ordenou a seus servos que os trouxessem para ele e para seus convidados. Como era de se esperar, eles fizeram exatamente o que lhes foi dito, e logo o vinho fluía copiosamente nas taças de ouro e prata que haviam sido tomadas do templo de Deus. À medida que se embriagavam cada vez mais, homens e mulheres começaram a cantar louvores mal articulados aos deuses de Baal. Eu podia ouvir o eco de suas vozes na escuridão, e enquanto as ouvia ficar cada vez mais altas, comecei a me perguntar se essa seria a noite em que Deus derramaria sua justiça sobre o rei da Babilônia mais uma vez. Pouco depois de eu ter adormecido, ouvi batidas fortes na porta. Saí cambaleando da cama, inseguro de quem poderia estar batendo em minha porta tão tarde da noite. Quando abri, vi diante de mim 2 funcionários do rei. Eles pareciam ter visto um fantasma. Seus rostos estavam aterrorizados e seus olhos cheios de preocupação. Um deles começou a falar apressadamente e nervosamente. "Rápido, meu senhor. O rei precisa de você. Esta noite, testemunhamos algo estranho e perturbador, algo que ninguém além de você pode entender. Rápido, devemos ir imediatamente." Ainda meio sonolento, saí cambaleando para a brisa da noite, seguindo os oficiais do rei Belsazar enquanto eles me conduziam ao local onde ele me esperava. Durante a minha jornada até o local onde a festa do rei havia ocorrido, parei de repente ao ver a parede diante de mim. Em grandes letras, lia-se: Mene Tekel Parsim. Ao ouvir meus passos, o rei Belsazar se virou para mim. A expressão em seu rosto era de terror. Nunca tinha visto um homem tão assustado, nem mesmo seu pai, após um de seus sonhos. O rei correu ao meu encontro, colocou as mãos nos meus ombros e disse: "Você é aquele de quem todos falam, Daniel, o que vê e compreende coisas que nenhum outro homem pode? Você é aquele que ajudou meu pai, não é?" Assenti lentamente com a cabeça, ainda tentando entender o que havia acontecido e como aquelas palavras surgiram na parede. O rei continuou: "Ouvi dizer que o espírito dos deuses habita em você e que está cheio de sabedoria e entendimento.
por favor, me ajude, pois já pedi aos sábios, aos encantadores e até aos magos da Babilônia para que interpretem o significado dessas palavras na parede, mas nenhum deles tem a resposta. Como essas palavras surgiram na parede? Perguntei. Estávamos nos divertindo, meus convidados e eu bebendo das taças de ouro e prata que uma vez pertenceram a meu pai, as que ele havia tomado do templo em Jerusalém. Ao mencionar o templo, meu coração começou a bater forte. Antes de ouvir a história completa, eu sabia que era uma obra de Deus. O rei Belsazar continuou. De repente, uma mão apareceu do nada. Parecia a mão de um fantasma. A princípio não podíamos acreditar no que nossos olhos viam. Pensávamos que era apenas o vinho nos pregando uma peça. Mas aos poucos, a realidade se impôs e todos ficamos aterrorizados. A mão continuou escrevendo cada letra das palavras que estão gravadas na parede. Daniel, por favor, me ajude. Preciso saber o significado, pois não dormirei até descobrir. Me aproximei da parede e passei cuidadosamente os dedos em cada letra. O rei me seguiu rapidamente e ficou ao meu lado novamente. Se você puder interpretar o significado das palavras, lhe concederei todos os presentes que jamais imaginou. Você se revestirá de riquezas e poder, eu prometo. Mas eu não queria seus presentes. Não me interessava o que ele poderia me oferecer. Tudo o que eu buscava era a justiça de Deus. Então, me virei para o rei e disse: Rei Belsazar, não quero o que você oferece. Pode ficar com os presentes que me prometeu. A única coisa que peço é que ouça o que vou lhe dizer e preste atenção. As palavras que você vê aqui não vêm de nenhum fantasma, mas do Deus vivo. Pedirei a ele que lhe revele o significado. É melhor você tomar nota. Então, comecei a contar ao rei o significado do que estava escrito na parede. Enquanto falava, Deus me encheu de entendimento e sabedoria. Senti que ele sussurrava as respostas em minha alma e enchia minha boca com suas palavras. Eu disse ao rei Belsazar que chegou a hora de julgar sua arrogância. Assim como seu pai, ele permitiu que seu poder inflasse seu ego e substituísse o único Deus verdadeiro pelos vãos deuses de Baal. Ele havia esgotado a paciência de Deus com sua soberba e era hora de ele ser humilhado. As palavras na parede representavam um aviso das consequências que viriam como resultado dos caminhos egoístas e pecaminosos do rei Belsazar. Quando terminei a explicação, o rei ordenou a seus oficiais que me vestissem com roupas reais e me enfeitassem com ouro ao redor do pescoço. Ele me colocou como terceiro no comando do reino da Babilônia. Mas em vez de se arrepender